nada posso ocultar. Leva minha vida a uma só verdade. Pois quando me sondas, nada posso ocultar. Leva minha vida a uma só verdade. Pois quando me sondas, nada posso ocultar. Leva minha vida a um só. Pois quando me sonda, teus olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Dentro de mim, leva a uma só verdade. Pois quando me sondas, nada posso ocultar. Leva minha vida uma só verdade. Pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Os olhos revelam que Nada posso esconder. que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Tudo tu podes ver por dentro de mim. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Tudo tu podes ver por dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Pois quando me sondas, nada posso ocultar. Leva minha vida a uma só verdade.
Mas quando me sonda, nada posso ocultar. Leva e leva minha vida, leva uma só verdade. Mas quando me sonda, nada posso ocultar. Leva minha vida, leva minha vida a uma só verdade. Mas quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. E não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Seus olhos me enchem da sua paz e enchem da tua paz. São seus olhos, Senhor. Seus caminhos são mais altos que os nossos. E nada podemos esconder de ti, Senhor, de ti. E aí, irmãos, boa noite. Nós aqui de novo.
mais uma vez. Que bom. Irmãos, hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância de guardar o coração. Vou ser breve. A palavra, as Escrituras, ela relata em várias passagens acerca de guardar o coração, né? Quem aqui nunca leu pelo menos um versículo na Bíblia que fala sobre guardar o coração? Quem aqui nunca leu, né? Então, toda a Escritura vem trazendo esse princípio para nós, como um alerta, na verdade. E esse pequeno tema vai ser para a gente desenvolver uma conversa bem rápida, só para a gente compreender algumas situações que provavelmente está acontecendo com você, que tem acontecido comigo diariamente, né? A gente vai começar em Provérbios capítulo 4, versículo 23, a importância de guardar o coração. Foi? Vamos lá. Acima de tudo, o que se deve preservar, guardar o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Acima de tudo, o que se deve preservar, guardar o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas, e não permitais que teus lábios pronunciem qualquer mentira. Olha sempre para frente, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Reflete sobre as tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Olha sempre para frente, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, e retira o teu pé da malignidade. Quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente pensa são dois pontos, né? Ou a gente pensa em fazer o bem, ou a gente pensa em fazer o mal. E isso tem a ver com o que eu vivi ontem, não o que eu estou vivendo agora, porque eu acabei de acordar, então a minha mente está limpa, entre aspas, né? Então, ontem eu tive uma vida X. Dormi, acordei, e qual é a predisposição do meu coração? A gente tem vivido esses dias troca de governo, e isso tem influenciado a muitos, na verdade. Porque na maioria das vezes, essa quantidade tem se afastado das Escrituras e tem crido mais no agora do que no futuro. As Escrituras têm a ver com o futuro, não tem a ver com o agora. Por que futuro? Porque se eu pratico as Escrituras agora, significa que futuramente estarei maduro o suficiente para suportar qualquer tipo de situação. Entende? Então acordamos e temos uma escolha. E essa escolha tem a ver com o nosso coração. Como está o meu coração, né? Como está o teu coração? Como tem estado a disponibilidade do nosso coração em relação a praticar aquilo que é bom, em relação àquilo que é má. Eu ia discorrer aqui em Provérbios, mas eu vou para o meio aqui, falar sobre Atos, que é uma situação que aconteceu com Ananias, né? Ananias, ele... Afastar um pouquinho? Pô, desculpa. Vamos lá. Atos, né? Vamos lá, Atos capítulo 5. Atos no capítulo 5, versículo 3 até o 5. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitais que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo,
para que ficasses com parte do valor do terreno. Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu? Vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudeste permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? Como pudeste permitir que tais vontades pudesse dominar a tua, tais ideias pudesse dominar as tuas vontades? Vamos lá para Marcos. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 20. Versículo 20 até o 23. Ele vai dizer assim: e disse mais: o que sai do ser humano é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem aos maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a torna impura. Aí agora não tem mais como dizer que o problema está fora, né? O problema sempre está dentro. Por isso que Pedro vai indagar Ananias acerca da decisão dele. Porque são as nossas decisões que vai gerar o futuro. Futuro hoje, né? Acordei. O que eu vou fazer agora quando eu acordo? Algumas pessoas se desesperam. É comum na vida do homem, o homem acordar e a ansiedade bater na porta do coração dele e falar: olha, eu te quero todo dia, hoje é mais um dia que eu te quero. O homem vive dessa forma. Mas o homem em Deus, ele decide todos os dias abandonar a ansiedade, né? Em todo momento o homem ele é perseguido por aquilo que está dentro dele. E quando eu falo homem, eu estou falando do sexo feminino também, porque a mulher chega até a disfarçar acerca de ansiedade, o homem não. O homem fica cabeça quente, né? É quase que impossível não perceber que o homem está ansioso. E aí discorre que o homem ele começa a praticar aquilo que está dentro dele diariamente, por conta de uma decisão: guardar o coração, né? A gente tem aprendido há muito tempo aqui a guardar o coração. Situações simples, né? Eu sou acostumado a fazer muita coisa. Tá. Eu sou acostumado a fazer muita coisa. E aí, pelo fato de fazer muita coisa, eu acabo me distraindo com aquilo que é necessário, com aquilo que é real, com aquilo que produz fruto. Eu acabo ocupando meu tempo com coisas desnecessárias. É que, na verdade, eu me alimento disso, né? Você não se pega em várias situações assim? Está o tempo inteiro procrastinando em fazer aquilo que faz parte do caráter de Deus. O tempo inteiro preocupado? Não, não é bem assim. É 70% só. Mas o Senhor tem chamado a gente, chamado a nossa atenção a conservar esse princípio de acordar e eu preciso guardar o meu coração. Porque, irmão, se a gente não guardar nosso coração agora, mais tarde o nosso corpo vai corresponder acerca do nosso comportamento. E aí já não vai mais dar tempo, a gente vai ter que ir para o médico, a gente já não vai conseguir mais ouvir as pessoas que são relevantes, as pessoas que têm uma responsabilidade de passar algo para a gente. Mas o coração ele fica embrutecido, a ponto de não mais considerar essas pessoas. Eu sei que você tem responsabilidade. Você sabe que eu tenho responsabilidade.
Você sabe. Mas eu desconsidero, porque o meu coração tem embrutecido. E o coração que eu falo nessa noite não é o órgão cardiovascular, é o íntimo. É aquilo que só o Senhor vê. É engraçado, né, que o Juan estava liberando sobre isso na canção e ele nem sabia o que eu ia liberar nessa noite. E o tempo passa e a gente não consegue mais guardar o coração porque a gente não ouve mais. A gente não presta mais atenção em nada. Eu olhei para o Caleb agora e eu lembrei de uma situação. A gente estava na trilha e o Caleb estava falando sobre ouvir a voz de Deus. E aí a galera estava bem distraída porque a trilha estava muito boa, estava muito legal, estava divertido. E aí o Caleb fez uma pergunta: cara, quem aqui tem costume de prestar atenção para saber se consegue ouvir a voz de Deus, se percebe a voz de Deus? E poucos levantaram a mão. E aí o Caleb falou o seguinte: cara, olha, Deus, ele sempre está falando. Vamos prestar atenção em uma situação para a gente perceber que Deus sempre está falando. Ele falou: faz silêncio agora todo mundo. A gente fez silêncio. Aí ele: quantos estão ouvindo o barulho das ondas do mar? Na trilha não tem som de elétrico, né? Não tem uma caixa de som, não tem pessoas fazendo barulho o tempo inteiro, é só o barulho do mar. E aí, quando ele falou isso, cara, sabe quando você está lá em cima, assim, quando você desce do nada e dá um frio no coração? É mais ou menos assim, quando você percebe que alguma coisa está errada. Você fala: caramba, eu sempre vou à praia, mas eu nunca paro para ouvir a voz de Deus, sendo que Deus está sempre falando. É como as ondas do mar. Uma onda é forte, uma hora ele fala mais alto, uma onda mais fraca, outra hora o som da voz dele fica um pouco mais distante, mas o som da voz dele fica distante por conta da nossa distância a ele. Não guardamos no nosso coração os princípios a qual tem sido ensinado, não tem sido praticado. Então o coração fica vulnerável, embrutecido. Lembrei de uma situação que aconteceu com eu, Tayana e Eric na praia. Estávamos no recreio e deve ter um ano isso mais ou menos. O Eric tinha um cabelinho grande, né? Aí, cara, eu falei, na praia eu gosto de dar um mergulho e depois ficar sentado lá, tranquilo. Eu não gosto de ficar o tempo inteiro na água, não. E aí eu fui dar um mergulho, o Eric estava brincando na areia, a Tayana estava mexendo no celular. Eu dei um mergulho. Quando eu voltei, eu olhei para a direção da Tayana, vi a Tayana e procurei o Eric. Ué, cadê o Eric? Daqui a pouco eu ouvi uma voz assim: olha para o lado esquerdo. Quando eu olhei, o Eric estava indo embora lá. O Eric não estava na beira, tá, gente? Ele estava lá dentro d'água. Eu vi o cabelo. Aí eu fui lá loucão, rapá. Agarrei no cabelo dele e puxei. A gente já perdeu o Eric ano passado. Dali a gente arrumou essas coisas e ó, vamos embora, vamos sair daqui. Amém? Vamos lá, gente, Provérbios 27. Provérbios 27, 19. Vamos lá. Assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem somos nós. Assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem somos nós. Então não adianta mais ficar se escondendo de alguma situação, né? Ou a gente põe tudo para fora e vive o que tem que viver, ou vai ficar o tempo inteiro amargurado, sofrendo sozinho, passando necessidade, a mente cauterizada, o coração embrutecido. Todo mundo cresce menos eu, né? Vamos lá, Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 17 ao 19. Amém?
Vamos lá. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus, aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu propósito. Vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade dessa fraternidade. Então, a gente entende o seguinte, a gente guarda também um coração, para que quando a gente estiver em comunidade, a gente tenha total condicionamento de compreender a largura, a profundidade, porque sozinho não dá não, né? Se a gente vive sozinho, com o coração embrutecido, com a mente calcificada, a gente não consegue. Mas quando a gente está em comunhão, quando a gente está em comunidade, aí a gente consegue, porque a gente não anda sozinho. Para alguns, o Senhor tem sido suficiente lá no seu quarto. Isso é verdade, tem que ser. Mas e a completude de todas as coisas? É aqui que se completa. Como vai se completar um dia, quando a gente estiver com o nosso noivo. E isso tem a ver com o futuro, não tem a ver com agora, né? Se eu acordo, repetindo, qual é a minha primeira decisão? Guardar o coração. Porque se eu não guardar o coração, irmãos, não vai ter condições de eu permanecer em comunhão. Não vai ter. Porque o pecado, ele todos os dias... É porque tem gente que fala assim, ó. Você chega no irmão e fala assim, você está bem? Aí ele fala assim, estou bem. Mas dependendo do tom da sua voz, o irmão fica bem não. Lá, ele já fica, será que ele está sabendo alguma coisa? O que está vendo? Será que ele discerniu alguma coisa? Mas é porque o irmão não tem guardado o coração dele, o irmão tem vivido em desconfiança o tempo inteiro. Os olhares têm tirado a paz do irmão. Se eu, por exemplo, estou no shopping, é uma situação que sempre acontece, no geral, né? Não estou falando daqui não, no geral. Se eu estou no shopping com o Caleb, sua esposa, minha esposa, e eu coloco uma foto no Instagram, o coração do meu irmão não fica bem, porque o irmão não tem guardado o seu coração. Ele não entende o porquê daquele passeio. Será que ninguém merece? Ninguém pode? Eu faço, eu posso, por que ele não pode? Não tem condições do irmão compreender isso, porque ele não faz parte da comunhão, ele está sozinho, o coração é dele, ele tem selado o coração dele para ele mesmo, ele se alimenta de si o tempo inteiro, ele não está preocupado em nutrir o coração dele na igreja, na comunhão, na comunidade. Ele caminha sozinho, ele tenta resolver os problemas dele sozinho. Está cheio de doença psicológica, está cheio de problema no corpo, mas ele prefere andar sozinho. Ele acha que ele resolve sozinho, porque Deus ouve ele, Deus resolve os problemas dele sozinho. A igreja foi constituída justamente para esse propósito. Limpar a terra, cuidar das pessoas. Se você não confia nesse princípio, você está perdendo tempo congregando em qualquer lugar, né? Que tem pessoas que se dedicam nesse lugar para cuidar da sua vida, 24 horas de dedicação. Aí você está sempre reclamando de tudo, ninguém te dá a atenção necessária. Tem um rapaz que a gente está conversando com ele, que ele 24 horas, ele manda mensagem. Eu não estava acostumado com isso. Eu não estava, porque infelizmente eu sou bem impaciente. Eu já fui assim, mas o semancol, né, para alguns funciona. E para mim funcionava. Quando eu percebia que eu estava sendo demais, eu
eu estou enchendo o saco. Mas tem gente que não é assim, fica o tempo inteiro. Aí quando você fala assim, irmão, então faz isso, ele, não, mas espera aí, por quê? Aí não faz sentido. Ficar mandando mensagem 24 horas, conversando o tempo inteiro no WhatsApp, mas quando você dá um direcionamento, tem porquê. Para quê? Qual vai ser o resultado? Ou você confia ou você não confia. Amém? Vamos lá. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, 6 ao 9. Ele, entretanto, lhes afirmou: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas, e assim abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições dos homens. As pessoas têm sido isso aqui. As pessoas acreditam em si mesmo. Foi o que eu acabei de falar. Se você dá um direcionamento, se você dá um conselho, as pessoas até ouvem. Vai tirar 2% disso. O restante, ela não está preocupada não. Ela anda de acordo com a doutrina dela, que é mais importante. As pessoas criam suas próprias doutrinas e caminham nessa doutrina. Até que chega o dia que dá muito ruim. Amém? Vamos lá. João. Vamos abrir em João. João capítulo 13. João 13, 2. Não vou ler não, vou deixar ali para vocês analisarem a situação. Olha, a palavra diz, cara, que a gente é tentado por aquilo que está dentro da gente. Acabamos de ler, né? Vaidade, mentira e por aí vai. Só que aí a gente acha que é só isso. A gente acha que pelo fato de a gente caminhar em algum lugar, a gente está livre de Satanás. E naquele momento ali, o próprio Judas, ele foi influenciado por Satanás a cumprir aquilo que já tinha germinado no seu coração. E aí a gente vai ver Ananias passando pela mesma situação. A gente acha que está blindado quanto a Satanás. A gente pensa assim, cara, a gente é crente e aí acabou, Satanás já não tem poder nenhum para fazer alguma coisa na minha vida. Só que ele está o tempo inteiro manipulando, principalmente aqueles que se esforçam para conhecer o Senhor. Satanás não está nem aí para aquele que vive se masturbando, que vive mentindo, que vive, enfim. Está nem aí, cara. Ele está só assistindo mesmo. Ele está preocupado comigo e contigo. Entende? Que tem conservado esse coração. Que tem permanecido no Senhor. Que todos os dias, quando acorda, por mais que seja tentado a fazer tudo aquilo que é contra a natureza de Deus, a gente se esforça para poder conseguir ouvir o Senhor, para conseguir praticar tudo aquilo que a gente tem aprendido por amor, não por obrigação. Mas, irmãos, a gente não pode de forma alguma negligenciar de que Satanás tem investido pesado para que a gente desanime, para que a gente se afaste, porque está tudo dentro da gente, não vem dele, vem da gente, está aqui, ele está vendo. É para onde que ele está indo? É para a direita? É para onde? É para a esquerda? Eu vou lá e vou manipular. Já que o coração dele não tem sido guardado, ele não tem dado muita importância para o coração dele, algumas coisas são relevantes, outras não, então vou continuar manipulando ele.
E aí a primeira manipulação de Satanás é fazer com que você seja excluído da comunhão. Ele faz isso. Olha, não tá legal, cara. Você não, o seu perfil não é esse. Não tem a ver contigo isso aí. Sai fora. Olha como é que você é, seu potencial. Você é bom, cara. Olha esse cara como é que é diferente de você. É porque você é bom. Ele não. Olha as dificuldades que ele tem passado. Você não, porque você é bom. A primeira coisa que Satanás faz é isso, tentar levantar seu ego para que você entenda que você está caminhando de forma reta, você está se posicionando de forma correta. Só que não, ele tem feito isso para alimentar teu orgulho, sua altivez, seu egoísmo, sua vaidade, entende? Autoproteção, amor próprio. É sério, tem gente que todos os dias faz uma feijoada e come sozinho. Todos os dias faz um churrasco e come sozinho. Não estou falando de forma literal. Estou falando o nível de vida que essas pessoas têm vivido. O nível de egoísmo. Tem vivido a vida para si. Não tem vivido a vida no Senhor, devolvendo tudo aquilo que Ele deu para Ele. Não tem. Então, irmãos, eu vou parar por aqui. Mas que fique para nós como uma advertência, a importância da gente guardar o nosso coração. O sistema tem feito com que a gente, de alguma forma, pelo menos se incline, e a inclinação já é o suficiente para nos afastar do Senhor. A facilidade de fazer as coisas para ganhar aquilo que nos convém tem sido desse jeito. Eu acredito que se tiver um aqui e falar bem assim, não, para mim não, sério, é mentiroso. É mentiroso. Porque para você ganhar R$1.000 hoje tem sido muito difícil. Mas tem sido muito fácil para você fazer aquilo que é contra a natureza de Deus para ganhar R$1.000. Por exemplo, eu estava conversando com um primo meu semana retrasada, e esse primo ele foi para Macumba. Quando ele chegou na Macumba, falaram para ele que ele era rodante. O rodante é a pessoa que recebe a entidade. E aí, dependendo da entidade, a entidade até transforma essa pessoa em outro sexo, entre aspas, né? Ela passa agora, o homem passa a gostar de homem e mulher passa a gostar de mulher, porque a entidade agora que governa a vida dessa pessoa. E aí ele ficou maluco, porque ele é negão, bonito, forte, baiano, brabo, e ele falou, não, tá maluco? Eu não quero essa entidade para minha vida não, meu irmão. Vou sair fora daqui. Ou seja, ele não viu o progresso. Não favoreceu a vontade dele. Entende? Aí o que ele fez? Ele foi para a igreja. Lá em São Paulo, igreja entre aspas. Ele foi para uma congregação lá. E nessa congregação o pessoal tem costume de pedir muito dinheiro. E aí ele é enfermeiro e roda de Uber. Ele trabalha em 2 trampos para poder ter dinheiro, e a igreja está pedindo o tempo inteiro o dinheiro dele. E aí ele ficou chateado, ele falou, cara, não estou vendo progresso nisso, isso não tem me ajudado, não tem me favorecido, vou sair fora disso aqui. Aí o que ele fez? Ele falou, cara, eu sou bonito. E ele é bonito, negão bonito. Aí ele falou bem assim, cara, eu vou vender meu corpo. Porque ele era muito elogiado no Uber, né? No hospital onde ele trabalha, ele tinha ali a facilidade de ter outras mulheres. Nunca conseguiu ficar bem num relacionamento por conta dessa concupiscência do irmão. E aí, cara, o que esse camarada faz? Vira garoto de programa. E tá lá em São Paulo ganhando muito dinheiro. Ele estava com Citroën C3, agora ele está com um Golf GTI novo, que está vendendo corpo. Aí você vai ver, cara, o cara foi criado debaixo de oração. A minha avó, lá em Salvador, desde quando eu me entendo como um ser humano, que minha avó, ela atrás da porta, ela tem o nome de cada familiar, dos filhos a netos e bisnetos e todos da família atrás da porta. E aí o que minha avó faz todos os dias? Ela não deixa um dia vago. Ela vai lá para o quarto, liga o radinho dela para as pessoas não ouvirem o que ela está fazendo, e ela senta no banquinho dela e ela olha para cada nome e ora por todos. Desculpa.
Mas aí Satanás, ele tenta se aproveitar dessas situações, né? Porque a minha mãe também é de Candomblé e ela diz que a minha proteção tem a ver com os princípios dela. Só que eu sei, mano, que minha avó desde sempre ora pela gente. Entendeu? Somos fruto da oração de uma velha guerreira de 85 anos que sempre orou. E a gente precisa carregar esse princípio todos os dias. Entende? E meu primo está lá, cara. Só pensando nele. Só que um dia ele esteve firme. Esteve. Mas aí o coração, irmão, vulnerável, sempre recebendo todas as vozes, sempre recebendo qualquer influência, acaba indo embora mesmo. E o nível de vida que ele tem levado é só leito. Entende? E eu vi muita gente, assim como a gente que caminha, fazer a mesma coisa. Porque tem vivido para si mesmo. Tem esquecido que o maior princípio que existe é o amor. E o amor é a fraternidade. A palavra diz. Esse amor ele é cultivado através da comunhão, da comunidade, da vivência como irmãos. Não como colegas da igreja. Aquele que toca, o que canta, o que mexe ali, o que mexe aqui, e cada um tem seu ofício, e as pessoas têm se perdido nisso. E têm abandonado o maior princípio que a Bíblia deixou para a gente cultivar: o amor. Será que você ama, ou será que os ofícios têm te mantido como um progresso de crente? Porque tem sido assim. Hoje eu toco, hoje eu canto, hoje eu faço, e eu vou continuar sendo mais alguma coisa. Só que o coração está perdido. E quando o Senhor vier, o Senhor vai falar bem assim: aonde você guardou o seu coração? Cadê ele? Será que esse teu coração tem sido o mesmo coração que eu te dei desde o princípio, morrendo por você, te dando todo o condicionamento para você viver de forma justa e fiel? Entende? Irmãos, eu sei que é difícil, não estou falando de uma forma fácil, tá? Eu sei o quanto é difícil conservar, eu sei o quanto é difícil permanecer. Mas, cara, a gente precisa se esforçar. Abandonar a preguiça. A preguiça, eu acho que tem sido o maior vilão, né, na vida do camarada que decide caminhar no Senhor. Que aí ele tem várias outras coisas para fazer, mas ele não compreende que tudo aquilo que ele faz tem a ver com o caráter de Cristo Jesus. Tudo. Trabalha, estuda, cuida da casa, limpa a casa, cuida do filho, estuda, trabalha, dirige, né? Ensina. Tudo tem a ver com esse caráter. Então, se a gente não conserva todos os dias, escolhendo assim que acorda, acordei, escolho o que eu quero. Eu lembrei até do Kawai. O Kawai falou uma vez, numa mensagem do Kawai aqui, ele falou assim: irmãos, vou fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês acordam, qual a primeira coisa que vocês fazem? E aí ele fez algumas perguntas. Ele me fez a pergunta. E eu falei bem assim: pô, Kawai, a primeira coisa que eu faço é ficar pensando. Eu acordo e eu fico pensando. Porque eu tenho essa personalidade de acordar e a mente já começar a ficar acelerada. Se preocupa com as paradas, tenta resolver as coisas na mente. Entende? Mas quando ele liberou a mensagem, era sobre o celular, né? Que a maioria das pessoas, assim que acorda, pega o celular e já viaja, Instagram, papapá. É diferente daquele que instrui uma igreja, né? O cara, quando acorda, normalmente, aquele que instrui a igreja, ele acorda e já pega no celular para ver se tem alguma coisa que ele precisa resolver. Normalmente. Isso é saudável, né? Mas, normalmente, as pessoas acordam, pegam o celular e viajam na maionese. Aí vem a pornografia, por aí vai, né? Aí o coração já era, papai. Não tem como fazer mais nada. O dia vai ser assim, você decidiu, acordou, decidiu, então vai ser assim. Porque você que escolheu. Entendeu? É isso, irmãos, que Deus nos abençoe, que a gente consiga, né,
Dá ênfase todos os dias a isso. Acordei, preciso guardar o meu coração. Amém? Caminhando eu vou em tua direção, pois eu sei quem tu és. Voltarei sempre os meus olhos para ti. Caminhando eu vou em tua direção, pois eu sei quem tu és. Voltarei sempre os meus olhos. Caminhando eu vou em tua direção, pois eu sei quem tu és. Voltarei sempre os meus olhos para ti. Caminhando eu vou em tua direção, pois eu sei quem tu és. Voltarei sempre os meus olhos para ti. Não importa o que eu fizer, se você não estiver, nada fará sentido, tudo será vazio. Não importa o que eu fizer, se você não estiver, nada fará sentido, tudo será vazio. Caminhando eu vou em tua direção, pois eu sei quem tu és. Voltarei sempre os meus olhos para ti. Caminhando eu vou em tua direção, pois eu sei quem tu és. Voltarei sempre os meus olhos para ti. Não importa o que eu fizer, se você não estiver, nada fará
Se eu sei, se eu sei que em tudo tu me guias, se eu sei que em tudo tu me guias, se eu sei, se eu sei, se eu sei que em tudo tu me guias, se eu sei, se eu sei que em tudo tu me guias, se eu sei. Lâmpada, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Para os meus pés, luz para os meus caminhos. Em sua direção, pois eu sei quem tu és. Voltarei sempre os meus olhos para ti. Caminhando eu vou em tua direção, pois eu sei quem tu és. Voltarei sempre os meus olhos para ti. Não importa o que eu fizer, se você não estiver, nada fará sentido, tudo será vazio. Não importa o que eu fizer, se você não estiver, nada fará sentido. Caminhando, caminhando eu vou em tua direção, pois eu sei quem tu és. Voltarei sempre os meus olhos para ti, Jesus. Caminhando eu vou em tua direção, pois eu sei quem tu és. Voltarei sempre os meus olhos para ti. Não importa o que eu fizer, se você não estiver, e nada fará sentido, tudo será vazio. Não importa o que eu fizer, se você não estiver, e nada fará sentido, tudo será vazio. Se eu sei que tudo tu me guias, sim, eu sei que tudo tu me guias, sim, eu sei que tudo tu me guias, sim, eu sei. Sim, eu sei que tudo tu me guias, sim, eu sei. Sim, eu sei que tudo tu me guias, sim, eu sei. Para os meus pés, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Lâmpada para
e os nossos corações cheios de gratidão e contemplação do amado da alma, que em tudo tu nos guias. Ei, sim, eu sei, sim, eu sei. Sim, eu sei. Não importa o que eu fizer, se você não estiver, nada fará sentido, tudo será vazio. Não importa o que eu fizer, se você não estiver, nada fará sentido, tudo será vazio. Tu és amado das nossas Tu és o amado. Chamamos, 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 Senhor. Chamamos, 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 chamamos Jesus. Chamamos, 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 meu Senhor. Pertencemos a Ti. Chamamos, 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 meu Senhor. Chamamos, 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 meu Senhor Jesus. Chamamos, 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 meu Senhor Jesus. Chamamos, 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 meu Senhor. Chamamos, 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 meu Senhor Jesus, o mais lindo. Chamamos, 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 meu Senhor, Rei do nosso coração. Chamamos, 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 chamamos. Tu és o Rei do nosso coração. Chamamos, 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 chamamos. Sim, tu nos atrai, Jesus. Com o seu amor de aliança, tu nos atrai, Jesus. Sim, tu nos atrai, Jesus. Com o seu amor nos atrai. Nada havia em tua aparência para podermos te desejar.
desejar, mas teu amor te faz tão gracioso e me faz te querer bem mais, e me faz te querer bem mais. Nada havia em sua aparência para podermos te mas teu amor te faz tão gracioso e me faz te querer bem mais. Nada havia em sua aparência para podermos te desejar, mas teu amor te faz tão gracioso e me faz te querer bem mais. Eu te amo, teu amor me atraiu. Eu te amo, teu amor me atraiu. Eu te amo, teu amor me atraiu. Eu te amo, teu amor e amor primeiro, desejou primeiro, antes de morrer na cruz. Primeiro me desejou primeiro, antes de morrer na cruz. Hoje eu posso te amar, porque me amou em primeiro lugar. Hoje eu posso te amar, porque me amou em primeiro lugar. E hoje eu posso te amar, porque me amou em primeiro lugar. Hoje eu posso te amar. Ei, Jesus, porque me amou. E nada pode te convencer a deixar de me amar. E nada pode me convencer a deixar de te amar. Nada pode te convencer a deixar de me amar. E nada pode me convencer a deixar de te amar. Nada pode te convencer a deixar de me amar. E nada pode te convencer a deixar de me amar. E nada pode me convencer a deixar
posso te amar. Hoje eu posso te amar em primeiro, sem reservas pra me encontrar, sem vergonhas. Com teu sangue me comprou, reservas-me amor, com ternura me comprou, sem vergonhas me lavou. Com teu sangue me comprou, sem reservas. E hoje eu posso te amar, porque me amou em primeiro lugar. Hoje eu posso te amar, porque me amou em primeiro lugar. Hoje eu posso te amar, porque me amou em primeiro lugar. Nada havia em sua aparência para podermos te desejar, mas seu amor te faz tão gracioso, me faz te querer bem mais, e me faz te querer bem mais. Nada havia em sua aparência, nada havia te desejar, mas o seu amor e me faz te querer bem mais, e me faz te querer bem mais. Sua aparência, para podermos te desejar, mas seu amor te faz tão gracioso, me faz te querer bem mais, e me faz te querer bem mais. Deus, e comigo
ó meu Deus, e entoarei, sim, o meu louvor, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som para ti. Te amo, ó Deus, e com minha voz adorarei, ó Senhor, meu Rei, e entoarei, sim, o meu louvor, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som para ti. Eu te amo, e com minha voz adorarei, ó Senhor, meu Rei, entoarei o meu louvor, que seja um doce, doce som, 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 que seja um doce, subindo ao Senhor, para o Senhor, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som para o Senhor, que és merecedor, tu és merecedor, Senhor, e não há outro que merece um cântico novo todos os dias para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Para Ele, Senhor, exaltado, o único digno de receber todo louvor a ti, Senhor, todo louvor a ti, Senhor, todo louvor e adoração, e todo louvor e adoração, e todo louvor e adoração, e todo louvor e adoração, todo o fôlego dos meus pulmões, todo louvor e adoração.
ti, Senhor, a ti, Senhor. A ti, Senhor. Só tu és digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. E não há outro como tu. Merecedor, merecedor, tu és único, único. 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 Jesus, merecedor. Merecedor, tu és único, único. Merecedor, merecedor, tu és único, único. Jesus, anjos a cantar, do santo é o Senhor. Eu ouço vozes a cantar, dizendo santo é o Senhor. Eu vejo vozes a cantar, dizendo santo é o Senhor. Eu ouço vozes a cantar, dizendo santo é o Senhor. Só as mulheres. Ouço vozes a cantar, dizendo santo é o Senhor. Eu ouço vozes a cantar, dizendo santo é o Senhor. Os homens. Merecedor, merecedor, tu és único, único. Os homens, vamos comigo. Merecedor, Senhor, ouço vozes a cantar, dizendo santo é o Senhor. Ouço vozes a cantar. Merecedor, tu és único, único, Jesus. O tabernáculo dos céus na terra. Merecedor, merecedor, tu és o único, único Jesus. Enfim, merecedor, merecedor, tu és o único, único Jesus. Sim,
Cantemos um cântico novo. Tu és o único, Jesus. Eu ouço vozes a cantar, dizendo santo é o Senhor. Eu ouço vozes a cantar, dizendo santo é o Senhor. Eu ouço vozes a cantar, dizendo santo é o Senhor. Eu ouço vozes a cantar, dizendo santo é o Senhor. Eu ouço vozes a cantar, dizendo santo é o Senhor. Eu ouço vozes a cantar, dizendo santo é o Senhor. Eu ouço vozes a cantar, eu ouço vozes e tambores, eu ouço o som do Senhor pisando na terra. Eu ouço vozes a cantar, dizendo santo é o Senhor. Eu ouço vozes a cantar, dizendo santo é o Senhor. Eu ouço vozes a cantar, dizendo santo é o Senhor. Eu ouço vozes a cantar, dizendo santo é o Senhor. Eu ouço vozes a cantar, dizendo santo é o Senhor. Eu ouço vozes a cantar, dizendo santo é o Senhor. Merecedor, merecedor e merecedor, tu és o único, Jesus. Sim, tu és merecedor, merecedor, tu és o único, Jesus. Merecedor, merecedor, tu és o único, Jesus. Eu sou vencedor, merecedor, tu és o único, Jesus. Só tu és. Só tu és. Aquele que toda a terra clama. Só tu és. Só tu és. Aquele que toda a terra clama. Só tu és. E só tu és o primeiro, verdadeiro amor. Só tu és o primeiro. Só tu és o primeiro, único e verdadeiro amor. Só tu és aquele que toda a terra clama. Só tu és, só tu és.
Só tu és o primeiro, único e verdadeiro amor. Só tu és aquele que toda a terra clama. Só tu és o primeiro, único e verdadeiro amor. Só tu és. Sua beleza é a sua santidade. Deus encarnado e imortal. O Senhor é aquele a quem clamamos. Te desejamos de todo o nosso coração. Desejamos, Senhor, sentado em teu trono aqui no meio de nós. Te desejamos, Senhor, sentado em teu trono aqui no meio de nós.
desejamos, Senhor, sentado em teu trono aqui no meio de nós. Jesus, expressão exata da glória e do ser de Deus. Tudo que há apenas na palavra do seu poder. Tu és a expressão exata da glória e do ser de Deus. Tu sustenta tudo que há apenas na palavra do seu poder. Aquele que é superior aos anjos, e o nome que herdou é mais excelente de todos. Aos anjos, e o nome que herdou é mais excelente de todos. Tu és a expressão exata da glória e do ser de Deus. Tu sustenta tudo que há apenas na palavra do seu poder. Aquele que é superior aos anjos, e o nome que herdou é mais excelente de todos. Ele que é superior aos anjos, e o nome que herdou é mais excelente de todos. Aquele que é superior aos anjos, e o nome que herdou
excelente de todos, dele que é superior aos anjos, e o nome que herdou é mais excelente de todos. Deus eterno e Messias, esperado és tu, todos nós eterno e Messias, esperado és tu, todos nós. Som. Irmãos, muita presença do Senhor nesse lugar. Isso é muito bom, gente. Dá vontade de ficar aqui uns 35 dias direto, assim. Pelo menos. Você foi o primeiro número que eu pensei alto. Amém. Irmãos, como já é do nosso costume, né, como igreja, como nós funcionamos para nosso culto, nosso serviço ao Senhor, a gente fazia a fila aqui das visões para os irmãos que tiveram visões, né? Como eu sempre vou repetir isso porque isso é muito importante. Os irmãos que tiveram visão com respeito à igreja, façam a fila aqui para poder liberar as visões para que a igreja seja edificada. Se alguém teve alguma visão com algum irmão específico, fale para o irmão, para que o irmão seja edificado. Amém? Se você teve uma visão acerca de você mesmo, seja edificado pela visão. Já tá funcionando, entendeu? O Espírito Santo já está em atividade, né? E é isso. Enquanto a gente cantava
lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Caminhando eu vou em sua direção. Eu vi literalmente um caminho, uma via, né, uma estrada, que essa estrada dava na cruz e estava Cristo, de braços abertos nos chamando, né? E eu entendi, e esse caminho, ele brilhava, resplandecia, né? E fora desse caminho, era tudo preto, tudo treva, né? Então, tudo que a gente faz fora desse caminho não faz sentido, tudo é vazio. E o caminho era o próprio Jesus, porque ele diz que é o caminho, ele ilumina o nosso caminho e ele é o nosso alvo, né? Nós vamos para ele, por ele. A visão que eu tive testifica muito com a do Bruno, que também foi na mesma parte, quando eu estava repetindo muitas vezes lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, eu vi que eu estava de joelho, eu estava de pé, quando eu me ajoelhava, eu começava a ver estava tudo escuro, né? Eu começava a ver um caminho se acendendo, mas era em etapas. Sabe, igual o filme, quando de repente você chega no lugar e começa a acender a luz, assim, um direcionando um caminho? Então, eram focos de luz, um de frente para o outro. Então, você não tinha como ter dúvida que você podia pisar em outro lugar. Na verdade, não dava para ver se fora daquele caminho tinha aonde pisar. Poderia ser um caminho com sei lá, algo que poderia pisasse fora e caísse. Não dava para saber, estava tudo escuro. E essas luzes começavam a acender e para justamente ter certeza de onde pisar. E aí o que eu entendi foi sobre rendição de mente, através do governo do Senhor, você não tem dúvida. O caminho é aquele e você não sente, não tem dúvida de onde você deve pisar, e se pisar para de fora, sabe que é vazio, é algo incerto. Não tem como ter certeza se existe outro, porque a gente sabe que não existe outro com o Senhor, não existe outro caminho. A primeira visão que eu tive era o mar. Quando a gente estava cantando Sem Reservas, Meu Amor, era como se realmente fosse sem reservas. Eu vi um mar de sangue, e esse mar, ele vinha sobre todo mundo, era literalmente o mundo. E quando esse mar de sangue vinha, com o intuito de lavar e limpar, eram como se pessoas estivessem aprisionadas no mundo, tipo assim, com correntes, realmente no mundo, e elas decidiam proteger essas correntes. E outras pessoas que estavam com essas correntes, porém elas não queriam mais, elas rasgavam seus corações e ficavam abertos para que recebessem o mar de sangue, fosse purificado. Porque, tipo assim, o que eu entendi, que tipo assim, aqueles que estavam de coração aberto, exposto para esse sangue, para ser lavado pelo sangue de Cristo, esses seriam lavados. E aqueles que decidiram não ser lavados, eles era como se a perna deles estivesse inchada de si mesmo e não conseguisse sair dessas correntes, porque não queriam. E a segunda visão que eu tive, e quando era lavado, era como se a pessoa que estava com o coração exposto, era como o sangue de Cristo começasse a pulsar no coração dele. E depois eu vi, quando a gente estava cantando Aquele que toda a terra clama, eu via, era como se toda a natureza, todos os animais estivessem adorando ao Senhor, e era como se agissem em unidade a criação com os homens, como se eles reconhecessem o governo do homem na terra também, para que adorassem ao Senhor juntos. Era como se, por exemplo, eu vi um elefante com um olhar amoroso ao homem, tipo assim, como nosso Deus, nosso Senhor está aqui. E era como se todos iam em direção a Ele, todos iam em direção ao Senhor contemplá-lo. Quando a gente estava cantando Nada Havia em Sua Aparência para Podermos Te Desejar, e durante toda essa música eu via que aqui eu via uma espécie de tribunal, e lembrou depois que eu tinha visão, lembrou de Estevão, quando ele estava no tribunal. A gente estava numa espécie de tribunal e nós estávamos dando depoimento de alguma coisa.
Aí quando a gente começava a falar sobre o Senhor, e a gente começava a falar meio que aquilo que a gente estava cantando. E a gente olhava para os céus e era quase como se nós conseguíssemos vê-lo. E a gente começava a descrever ele, falar sobre ele e pregar sobre ele. E aí as pessoas que estavam, algumas elas ficavam tipo assim, caramba, eu quero conhecer isso, eu quero entender o que eles estão falando. Elas eram evangelizadas, né? O interesse de conhecer o Senhor surgia nelas a partir daquilo que nós víamos e falávamos. E também um pouco depois eu via o teto, era como se abrisse, como se ele começasse querendo abrir aqui, e o céu era como se ele saísse do ventre das pessoas. E aí aqui ficava o céu, assim, ficava o ambiente, caramba, como se um pouco do céu de cada um das pessoas tomasse conta do lugar e parecesse que nós estávamos no mesmo ambiente. E eu vi um trono que você cantou sobre o... Eu não lembro exatamente o que você falou, mas você falou sobre Cristo no trono aqui. Exatamente. Parecia que eu estava vendo aquilo que você estava falando, só que eu vi antes de você começar a liberar sobre isso. A visão que eu tive era um exército caminhando, né, num caminho assim mas o exército era muito alinhado, como se fosse uma régua assim muito reto, e do lado era tudo branco, que testificou também com a visão, né, outra visão, e do caminho que falou que a da Radassa, que estava preta e depois foi ficando branco. Aí depois fez sentido para mim. Aí, e também era muito reto e caminhava e batia assim um pé assim, e era na medida que o irmão batia a bateria, era do mesmo ritmo, mas parecia que era o pé dos soldados que faziam o ritmo da bateria. E eles eram muito concentrados, assim, os olhos eles não piscavam, e os olhos eram muito concentrados, assim, não piscava, só ficava olhando assim, vidrado assim para frente, para o alto, entendeu? Só para falar também dessa visão de caminho, eu também tinha tido uma visão rápida sobre caminho quando foi ministrada essa parte. Só que agora eu tive um sentimento como se a visão fosse uma terra seca e o caminho fosse água corrente, como se a gente que fosse guiado pelo caminho andasse nas águas, entendeu? E o resto fosse terra seca. E eu acho que já teve uma visão assim já. Eu acho que já tiveram alguma visão assim na época que estava sendo falado sobre ministrar em outros lugares. Não sei, não lembro direito. A paz de Cristo a todos. Queria primeiramente compartilhar João 17, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu queria liberar uma palavra para os irmãos, para a igreja local aqui, que a chave do crescimento dessa congregação, dessa igreja, é unidade. Eu sei que o Senhor já tem dado algumas coisas a vocês aqui, mas são apenas gotas do que o Senhor quer fazer bem nesse local. E o Senhor quer fazer novamente aqui nessa área de Ricardo, de Anchieta. Vocês também abrangem uma área de influência aqui em Lopes, em Anchieta. Todos nós sabemos que há cerca de 30 anos atrás ou mais, já teve já uma igreja de influência bem nessa região, que impactou todo o país com cânticos maravilhosos. E o Senhor quer fazer isso com você, pastor Caleb. Quer fazer com essa congregação. Mas a chave para isso é unidade. É vocês cada vez mais se amarem, vocês cada vez mais serem irmãos, que aqui não venha ter hierarquia de um é pastor, um é profeta, um é evangelista, não. Todos sejam um. Que essa é a única oração de Cristo que ainda não foi respondida. Que vocês sejam a resposta dessa oração de Cristo. Que vocês sejam um. E vocês jovens aqui, eu quero falar algo.
Não procurem casamento em outros lugares, jovens. Vocês que são solteiros ainda, o Senhor vai enviar para você, jovem mulher, para você, jovem homem, vai enviar uma esposa e um homem de Deus para você. Não procure fora. Esteja no altar, esteja se consagrando, esteja santificando a sua vida a Deus e ao Senhor, e a seu tempo Ele enviará. Não se aflige com isso. Venha queimar na presença de Deus, venha queimar nesse lugar, venha consagrar a sua vida, a sua mente e o seu corpo ao Senhor, que Ele fará maravilhas nesse lugar. Eu tive uma outra visão também, que enquanto vocês estavam cantando e louvando, e a coisa que não é para muito longe, que vidas vão entrar por esse lugar sem ninguém tocar nelas. Deus vai curar pessoas de enfermidades nesse lugar, creia. Não é uma utopia, não é uma fantasia, igreja. Vai ser o poder do Eterno agindo sobre vocês, porque vai ser tal a presença do Eterno nesse lugar, se vocês realmente se tornarem se tiver uma comunhão, não haver brecha, que nenhum espírito de Jezabel nada entrará por essas portas, por esse lugar. Amém? Irmãos, então que a nossa justiça esteja na justiça dos fariseus, e a essência de Yeshua, o Cristo, esteja encarnada em nosso corpo, para a revelação da salvação para o mundo.